Olá, boa noite. Vamos à construção da redação para a Polícia Federal. Vamos construir aí uma dissertativa. Nós temos aqui um modelo para que vocês possam desenvolver o de vocês, tá bom? Conforme a última prova, né? As últimas provas aí da Polícia Federal. Então, na última aula nós falamos a respeito da importância da redação, seja no caso da Polícia Federal, se fosse militar, seria a VUNESP, né? No caso da Polícia Federal é a SEBRASP. Ela é muito mais exigente, né? Na correção das provas dissertativas, então precisa de muito treino, ok? Então nós vamos fazer hoje passo a passo. Vamos ver o modelo na introdução, desenvolvimento e conclusão na prática, ok? Então vamos lá. Prova dissertativa da Polícia Federal. Nós vamos desenvolver este tema aqui, que foi de um concurso passado da Polícia Federal. O papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira. Então, no que a polícia contribui, né, para essa democracia brasileira aí. Então, na prova do concurso anterior, eles colocaram 2 textos para serem analisados, né? Estes 2 textos que falam sobre democracia, né? Sobre o que diz a Constituição Federal. Normalmente, eles colocam textos para você se basear, deixa eu arrumar aqui, para que você tenha um embasamento para depois você montar a sua própria redação, tá? A SEBRASP é assim, VUNESP também utiliza textos referenciais, textos base, né, para você poder montar a sua redação. Então, a Polícia Federal teve esse primeiro texto, depois este aqui, falando de direitos humanos, da Constituição Federal, da democracia, e vem a pergunta, né, que é o tema. A partir das ideias dos textos precedentes, que tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Então, o papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira. Então, o que eles pediram? Para falar sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal, sua relação com os direitos humanos, a contribuição da Polícia Federal, né? Referente à manutenção desse Estado democrático de direito, relacionado aos direitos humanos também, e foi pedido a implantação, né, sugestões de implantação de ações, projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira. Então, são 3 questões que não é para responder pergunta e resposta direta, e sim para montar a redação, respondendo essas questões em forma de redação, tá? Então, nós vamos fazer aqui um modelinho para vocês. Vamos lá? Vamos lá. Na parte da introdução, foi explicado que dissertação, quando você vai desenvolver, o parágrafo é único, tá? Parágrafo único. Nesse da polícia, não é obrigatório colocar título, tá bom? Não é obrigatório. Você coloca se é opcional. Então, aqui já começa com a introdução. A introdução é parágrafo único. Ou seja, pode ter ponto final. Deixa eu arrumar aqui, que não é vírgula, é ponto. Pode ter um ponto final na mesma linha continuar. Porém, não pode ser 2 parágrafos na introdução, tá? Parágrafo único. A prova vocês podem utilizar de 20 linhas no mínimo e 30 no máximo. Não pode passar do espaço em branco embaixo, na folha definitiva que vocês entregam. Não pode entregar a lápis, uma letra legível que eles entendam, seguindo aquelas instruções do primeiro vídeo, ok? Com os erros. Apesar que vocês vão estar enviando as redações, nós vamos apontar os erros e vocês vão arrumando conforme os critérios que nós vamos pedir, ok? Então, aí na introdução, parágrafo é único, não importa quantas linhas você tenha usado, mas desde que o parágrafo seja único, né? Conforme esse modelo. Então, olha, introdução. O que é a introdução? É para você falar o que é, né? O que. Você vai responder o que.
Então, vejam, a Polícia Federal é um importante órgão que tem contribuído para o aprimoramento da democracia brasileira. Então, você está afirmando. A introdução é para responder o que é, sobre o tema que eles colocaram. Então, ou é algo positivo, uma afirmação, ou algo negativo, uma negação. No caso da Polícia Federal, vocês vão estar afirmando algo positivo, tá? Então, vejam, vocês começam com uma introdução básica para não ficar querendo escolher palavras muito bonitas e acaba complicando. Então, vocês podem iniciar com o artigo definido normal, né? Colocar o órgão, o nome do órgão, Polícia Federal, letra maiúscula, porque é um órgão público, então é letra maiúscula, é um substantivo próprio, né? Então, vejam, a Polícia Federal é um importante órgão que tem contribuído para o aprimoramento da democracia brasileira, está afirmando, através, então de que forma que ela contribui? Através de operações investigativas, serviços prestados à população, está afirmando que a Polícia Federal contribui para a democracia brasileira, tá? Então, vocês começam já respondendo as questões, mas de forma dissertativa, né? Conforme a redação, tá? Então, aqui é uma afirmativa. Está afirmando que a Polícia Federal é um órgão que ajuda na democracia brasileira através das operações investigativas que eles fazem, serviços à população. Então, está de acordo com o que o tema precisa ser desenvolvido, ok? Essa é a parte básica da redação, é a introdução, é o início de tudo. A parte mais complicada, onde vocês vão fazer todos os argumentos, é no desenvolvimento. Vejam, o desenvolvimento é a segunda parte da redação, não pode ser parágrafo único, tem que ter no mínimo 2 parágrafos, tá? Explicando o que eles perguntaram aqui, tá? Tá explicando. Então, todos esses três aqui, todos esses três que eles estão pedindo, é aqui que vocês vão estar colocando no desenvolvimento. Aqui foi básico, né? Tá dizendo que ela contribui para a democracia. Mas a explicação, porque o que é a introdução? É você explicar por quê. Argumentar, colocar todos os pontos de vista, porém não em primeira pessoa. Eu acho, eu sei, não. Tudo em terceira pessoa. Por exemplo, na introdução, a polícia, ela, você não está incluso, né? Eu acho que a polícia, eu vejo, não, nada disso, é em terceira pessoa, ok? Vamos lá, no desenvolvimento. Primeiramente, posso colocar o primeiramente? Posso, eu poderia já começar com é importante destacar, né? Poderia começar já. É importante destacar o papel constitucional. Poderia começar assim? Sim, poderia. Ou poderia começar com um artigo definido? O papel constitucional e social da Polícia Federal é importante. Poderia? Poderia. Mas foi utilizado primeiramente aí, tá? Então, veja, o desenvolvimento precisa ter 2 parágrafos no mínimo, tá? E o que nós vemos depois? Se tem palavras repetidas, nós trocamos, né? Procurar não repetir palavras. Já foi falado Polícia Federal, nós já sabemos que é sobre a polícia que nós estamos falando, ok? Então, não precisa ficar repetindo toda hora Polícia Federal, né? Ó, ou coloca só a sigla, é aceito a sigla da Polícia Federal, da Constituição Federal? Sim, porque são substantivos próprios, então pode. O que não pode é você abreviar palavras, tem que escrever por extenso. Então, primeiramente, é importante destacar o papel constitucional e social da Polícia Federal, relacionando com os direitos humanos. De acordo com a Constituição. Então, assim, quando fala da Constituição, é o argumento que vocês estão utilizando. Ou seja, está dizendo que a polícia segue o que a Constituição Federal determina, que é a lei máxima do país. Então, de acordo com a Constituição Federal, compete a essa instituição que é a Polícia Federal, investigar delitos contra a ordem e apurar crimes contra bens, serviços e interesses da União.
assim contribuindo socialmente para a garantia e manutenção de direitos fundamentais previstos. Onde estão esses direitos? Na Constituição. Entre eles, tem direito a várias coisas, mas entre eles destaca aqui alguns. Direito à vida, segurança, liberdade, né? Nós temos esses direitos aí. Direito à vida, à segurança, à liberdade. Então, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, ok, precisa de 2 no mínimo. Poderia ter mais do que 2? Poderia. Essa é a estrutura correta, né? Segundo parágrafo do desenvolvimento. Posteriormente, é imprescindível citar algumas contribuições relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito, através de operações realizadas. Então, vai explicar tudo que de bom, né, que a polícia contribuiu, né, devido à função dela. Então, contribuições relevantes para a manutenção do Estado brasileiro, através de que forma? Através de operações realizadas, teve o exemplo da Lava Jato, foram disponibilizadas à população informações importantes, como a situação política no Brasil. Essas informações são necessárias para tomadas de decisões relativas ao processo eleitoral, um dos principais meios de exercício da democracia. Além disso, ela atua na regularização de documentação de pessoas, como no caso dos imigrantes venezuelanos em Roraima, o que proporciona o gozo dos direitos garantidos na Constituição e a participação ativa na democracia brasileira, tá? Então, aqui vocês teriam, foi dado exemplos do que a polícia contribuiu, de que forma ela contribuiu com a população, com o exercício da cidadania, né? Então, a Polícia Federal tem a sua função e uma das funções é contribuir com o serviço prestado, né? Então, está dando sugestões não, né? Argumentando, então afirmando o que foi falado aqui no início, que a Polícia Federal é um importante órgão que tem contribuído para o aprimoramento da democracia brasileira, através de operações investigativas e serviços prestados à população. Aí no desenvolvimento eu explico que tipo de serviço é esse, tá? Então aqui no desenvolvimento está explicando que tipo de serviço é esse. E, por fim, a conclusão. A conclusão também é parágrafo único, não pode ter 2 parágrafos. Pode ser ponto final na mesma linha e continuar, tá? Ou pode ser direto também. Ó. Na conclusão, eu utilizo as expressões, pode ser, portanto, conclui-se que, sendo assim, desta forma. Então, são expressões que eu utilizo para a minha conclusão. Então, portanto, a Polícia Federal poderá dar continuidade em sua contribuição para o aprimoramento da democracia brasileira, sendo uma dessas ações a possibilidade da disponibilização de serviços de regularização de documentação na internet, o que agilizaria o processo, além de lançar campanhas para saber o nível de satisfação com a instituição e recebimento de sugestões de melhoria, o que proporciona a participação efetiva da população e o investimento em tecnologia e desenvolvimento de softwares que agilizariam o trabalho nos diferentes serviços prestados. E proporcionando aqui, desculpa, aqui tem uma, não é, né? Proporcionando mais eficiência, o que reduziria também os gastos públicos, contribuindo de forma democrática. Então, o que vem a ser a conclusão? É o fechamento da sua redação, é o para quê, é o objetivo final. Então, aqui está mostrando o que mais, né? O que mais a polícia pode contribuir com a democracia, com os direitos humanos, com a população, com a sua função, o que mais? Então, aqui foi dado algumas sugestões para poderia acrescentar, porque a polícia já faz, porém, sugestões que poderiam melhorar o desenvolvimento, o aprimoramento dessa democracia brasileira, ok? Então, aqui é o fechamento da redação. Vejam, se vocês contarem introdução, desenvolvimento e conclusão, ó, parágrafo único, 2 parágrafos, parágrafo único.
Se vocês forem contar, é que aqui está digitado, mas não poderia passar de 20 linhas, tá, gente? Não pode passar de 20 linhas, não. Teria que dar, por escrito, 20 linhas no mínimo e 30 no máximo. Então, se tiver dando mais do que 30 linhas, tem que dar uma enxugada, porque eu não escrevi por extenso, eu digitei. Então, vocês podem dar uma enxugada aí, tá? Uma enxugada. Se vocês não quiserem começar com primeiramente, posteriormente, vocês podem trocar aqui, ó. Vamos trocar aqui para começar com o artigo direto, para não confundir. Todos os parágrafos podem começar com artigo, ó. Peraí. Opa. Nós podemos trocar aqui. Nós podemos começar direto com o artigo, já que a introdução começou com o artigo também, se vocês quiserem. O papel constitucional e social da PF, né, da Polícia Federal, é importante, pois relaciona-se, nós podemos trocar aqui para começar com o artigo, só mudar, pois relaciona-se, ó, para não começar, se vocês quiserem começar já direto com o artigo, igual foi feito aqui na introdução, vocês podem, ó. O papel constitucional e social da polícia é importante, pois relaciona-se com os direitos humanos. E continuar, tá? Pode também. Não tem problema nenhum aí, ok? Aqui é a mesma coisa. Se vocês não quiserem começar assim, pode trocar também. Vamos trocar aqui. Contribuições relevantes, pode trocar também, para ficar mais fácil, relevantes, imprescindíveis de destacar são as contribuições relevantes e imprescindíveis de destacar são a manutenção do Estado Democrático de Direito, através de operações realizadas, pode deixar assim também, se vocês quiserem, ó. Já que aqui na introdução começou com o artigo, vocês também podem começar direto com o artigo para não confundir, tá? As contribuições relevantes e imprescindíveis destacadas, né? Vamos colocar aqui, destacadas, porque tudo, gente, tem a concordância verbal e a concordância nominal. Destacadas entre elas, imprescindíveis, entre elas, as contribuições relevantes e imprescindíveis destacadas, entre elas a manutenção do Estado Democrático através de operações, pode deixar assim também, tá? Se vocês acharem melhor, vocês podem, porque muita gente não consegue achar uma palavra para começar a sua redação. Então começa com o artigo, fica mais fácil, né? Aí o que a Sebrasp vai olhar? Erros de ortografia, de acentuação, de pontuação, separação de sílaba.
Se você colocou o substantivo próprio maiúsculo, aqui nós temos Polícia Federal maiúsculo, que é um substantivo próprio, Constituição Federal é um substantivo próprio, Lava Jato, Estado Democrático de Direito é substantivo próprio, Roraima é substantivo próprio. Então, o que não é substantivo próprio é letra minúscula, a não ser que seja começo de parágrafo. Aí é letra maiúscula, claro. Tá vendo? Eles vão olhar se você acentuou as palavras corretamente, se o que você falou tem uma coerência, se tem a concordância verbal, nominal, então o verbo concordando com o sujeito, a concordância nominal, singular, singular, plural, plural, enfim, tá? As pontuações, então vocês vão verificar aí. Tá? Então aí fica o modelo para vocês poderem começar os treinos de vocês, tá? As redações, todos os treinos, enviar neste e-mail, redacãocorrecão2021@gmail.com. Quanto mais treinos vocês fizerem, melhor, tá? Quanto mais treino vocês fizerem, vão mandando as redações que conseguirem ir fazendo. A equipe, né, é uma banca examinadora, igual é no dia da prova lá, é uma banca examinadora. Vocês mandam que os especialistas vão estar corrigindo conforme os critérios aí da Sebrasp, tá? Se fosse a militar, seria a VUNESP. Nesse caso aqui é a Sebrasp. Tudo bem? Então, bons treinos aí. Nós vamos aguardar as redações de vocês para a correção. Tá bom? Um abraço, até a próxima.